Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. A hora que você estiver nos assistindo está valendo. Estamos aqui com mais um Beco Sem Saída. Estamos aqui do meu lado, o engenheiro florestal, o ex-governador, ex-senador e agora quer ser governador, Jorge Viana. Tudo bem, Jorge? Prazer, Léo. Mais uma vez estar aqui contigo. Jorge, eu acompanho a política há alguns anos e lembro você bem animado na sua primeira candidatura ao governo, em 90. Depois lembro da sua eleição para o governo em 98. E eu tenho visto muita similaridade nesse processo eleitoral. Você, perto, já um sessentão, um dia antes do seu aniversário, que é dia 20, você estava mostrando uma animação, uma militância muito grande na rua. O que é que leva você a estar com tanta disposição nesse momento ainda, depois de ter sido tanta coisa no Acre? Pelo menos duas coisas. Primeiro, tem uma coisa muito grave, muito séria. O atual governo, Gladys Cameli, ele empurrou o Acre para trás. São 4 anos de governo, esse pessoal que está no poder hoje ganhou tudo, presidência da República, ganhou o governo, elegeu 3 senadores, maioria da bancada federal, ganharam prefeitura. E o que é mesmo que eles entregaram? A vida do povo acreano piorou e piorou muito. E não é por conta da pandemia. A pandemia foi uma tragédia que aconteceu no mundo inteiro, mas agora, no pós-pandemia, pelo menos a parte mais grave dela, muitos países se recuperaram e o Brasil ainda não. Muitos estados brasileiros se recuperaram e o Acre não. A gente está chegando no último ano do governo Gladys, não tem uma obra, não tem uma ação. E o mais grave, tem gente pedindo comida nas ruas, gente implorando por uma vaga para trabalhar. Então, essa é uma motivação. A outra é que eu e o Marcos Alexandre, que tínhamos uma candidatura bem encaminhada, ou candidaturas bem encaminhadas para o Senado e para deputado estadual, nós resolvemos dar ouvido a um chamamento da população e a esse drama. Então, se a missão é nobre, se a política para nós não é um negócio, é uma maneira de servir, eu tenho que estar alegre, eu tenho que estar animado, porque eu e o Marcos Alexandre só queremos tirar o Acre dessa confusão, desse atraso, e socorrer as pessoas e fazer o Acre voltar a ter esperança a partir de janeiro do ano que vem com o nosso trabalho no governo. Você, quando ganhou a primeira eleição para governador em 1998, você percorreu o Acre praticamente todo a pé. Como é que você está fazendo agora esse novo caminho de volta? Você tem disposição para ir para o interior, conversar com as pessoas, visitar os lugares mais longínquos do nosso estado? Pois é, eu tenho feito isso. E quanto mais eu converso com as pessoas, seja num bairro aqui de Rio Branco, seja numa cidade do interior, ou numa colônia, ou numa fazenda, ou numa pequena vila, mais eu fico assim animado para a gente ganhar esse governo, porque eu fico pensando, meu Deus do céu, como é que pode terem desmontado todo o serviço público na saúde? A educação virou um caso de polícia, com 5 operações da polícia na educação. A situação, por exemplo, do homem do campo hoje é uma tragédia. O agricultor familiar está abandonado. Então, eu tenho andado todo o estado. Vou andar de novo agora até o dia da eleição, conversando sempre com as pessoas, ouvindo e juntando as pessoas. Eu sei que todo candidato está pedindo voto, apresentando suas propostas, mas assim, tudo o que eu quero é estar em paz. Eu e Marcos Alexandre queremos estar em paz, nós estamos oferecendo o nosso trabalho, a gente tem uma experiência. E se o problema está grande, se a falta de confiança na população, nas autoridades é grande, nós estamos oferecendo nossa história, nosso nome, para a gente dar a nossa contribuição a partir do ano que vem. Você liderou, por um bom tempo, uma aliança chamada Frente Popular do Acre, que durou, levando-se em conta a eleição de 90, durou praticamente 30 anos no estado. O grupo que está aí ganhou a eleição em 2018, com as várias forças para tirar o PT do poder. No entanto, não deu 4 anos, esse grupo já está cada um para o seu lado. O que você acredita, assim, essa ruptura tão rápida de um grupo que levou tanto tempo para chegar ao poder? Pois é, eu acho que a população, eu espero que ela com tranquilidade possa diferenciar como cada um vê a política. Lamentavelmente, a política foi satanizada nos últimos tempos, não é? Houve uma verdadeira campanha, inclusive pela grande mídia nacional, que conseguiu
passar para a população uma ação odiosa para a política. E o resultado é que nós tivemos, então, pessoas que não eram da política, que não são da política, que veem a política como negócio, ocupando cargos públicos. No Brasil inteiro aconteceu isso. Famílias se dividiram, amigos deixaram de ser amigos, por conta de um ambiente criado no Brasil péssimo. Em vez de aproveitarmos a democracia, quem tiver proposta a apresentar, quem tiver uma história a apresentar, foi exatamente o contrário. Então, esse grupo que assumiu o poder no Acre, esse pessoal dizia que queria o governo, que queria o poder para trabalhar. 4 anos depois, eles não se entendem mais uns com os outros, a situação do povo acreano piorou muito, o Acre está numa situação gravíssima do ponto de vista social, econômica e também política, e aí fica muito claro, Léo. Eu, Marcos Alexandre, por exemplo, a gente ocupou funções públicas e trabalhamos. Nós da Frente Popular, o governador Binho, o governador Tião Viana, cada um procurou cumprir o seu papel, sua missão e dedicados ao trabalho. O que a gente vê hoje é que eles se desentenderam, então o vice-governador já briga com o governador e lançou a irmã candidata ao governo, o senador Petecão também se lançou candidato ao governo para disputar o governo do Gladys, o Márcio Bittar também brigou, está lá disputando. No fundo, nós somos os que estão enfrentando essa situação toda de verdade. Nós estamos oferecendo o trabalho, nós estamos oferecendo um projeto de gerar emprego, um projeto de fazer a agricultura voltar a dar certo, do agronegócio sustentável se consolidar no Acre. Nós queremos fazer uma expansão da atividade econômica do Acre. E para fazer frente a esse atraso que estão apresentando. A gente quer modernizar o Acre. Eu quero que o Acre tenha a melhor internet da Amazônia para poder ter uma saúde à distância com teleconsulta. Isso é uma ideia nossa, que o governo até está copiando. Nós queremos uma educação presente nos 22 municípios. Queremos usar esse recurso da internet de qualidade para a gente poder também trabalhar a segurança nos tempos atuais, apoiando os policiais civis e militares, mas trabalhando com inteligência para enfrentar o crime e a violência. Jorge, Sérgio Petecão, que foi o maior eleitor do atual governador na eleição de 2018, chama o governador de corrupto. O vice-governador disse que o governo tem um lamaçal de corrupção. A candidata Mara Rocha vai na mesma toada. E o governador é acusado, inclusive com documento assinado pela ministra Nancy Andrigues, que foi aprovado por 11 ministros do STJ, de ser um regente e principal organizador de uma organização criminosa. O senhor acha que uma pessoa que tem uma acusação dessa está apto a ser governador novamente? Pois é, eu acho que tudo muito grave. E, lamentavelmente, acho que a população ainda não entendeu que o atual governador ele tem duas inseguranças graves e leva o Acre junto. Uma é política, porque ele perdeu todos os aliados. Então, o PMDB, com Flaviano, com Wagner Salles, com Jéssica Salles, brigaram com ele. O vice, Major Rocha, com a Mara Rocha, também brigou com ele. A Wanda Milani também brigou com ele. O senador Petecão, com sua força política, também brigou com ele. Agora, por último, o Márcio Bittar. Quer dizer, o governador perdeu as condições, ele é uma insegurança política, por um lado, e a insegurança jurídica, por outro, porque ele está hoje envolvido sendo acusado de ser chefe de uma organização criminosa, não é por nós da oposição. Eu não tenho falado isso, eu só tenho reproduzido aquilo que está escrito nos autos. Tem um processo no STJ, Superior Tribunal de Justiça, conduzido pela ministra Nancy, que foi referendado por 11 ministros, por unanimidade, quando ele quis anular, e esse processo vai ter certamente consequências. Eu não gosto de acusar ninguém, nem condenar ninguém antes da hora, mas eu queria que as pessoas entendessem a dimensão, a gravidade que é isso. Eu acho que nem o governador entendeu ainda o quanto que ele está nessa insegurança e o quanto que vai ser grave para a vida dele as consequências desse processo, que está só no começo, porque envolve o desvio de 828 milhões de reais. Esse esquema de empresas de Manaus que vieram para cá dominando tudo, né? Inclusive, se a gente ganhar o governo com decisões firmes em defesa do empresariado local, da atividade local, nós vamos mandar essas empresas de Manaus voltar para Manaus e, obviamente, dar todo o apoio
para que, sem nenhum pré-julgamento, a Justiça possa investigar esses desvios de recursos públicos que eles fazem falta na saúde, fazem falta na educação, fazem falta na segurança, fazem falta para servidor público. Jorge, você, no primeiro debate que teve aqui na TV Cultura, na TV Rio Branco, e também você tem dito nas suas propagandas eleitorais, que você, caso seja governador, primeiro você disse que o atual governador não construiu um galinheiro no estado. E você também assume o compromisso de construir 10 mil casas. É possível isso? Olha, eu falo isso com bastante segurança. Nós vamos trabalhar, socorrer as pessoas com assistência para que ninguém passe fome no Acre. Vamos chamar as igrejas evangélicas, chamar a Igreja Católica, outras organizações sociais que têm obras sociais importantes. Nós vamos estabelecer parceria com o governo financiando, porque elas têm competência, elas sabem fazer o trabalho social e o governo é incompetente para isso. Essa é uma parte. O outro é um grande programa de obras públicas e geração de emprego. E nisso se inclui construção de moradias. Nós queremos ter programas habitacionais nos 22 municípios, porque as famílias estão precisando disso e nós vamos socorrer as famílias. Não ficamos falando a defesa da família, nós praticamos a defesa das famílias. E só em Rio Branco, nossa meta é trabalhar na gestão minha com o Marcos Alexandre 10 mil casas, aqui em Rio Branco. Tem o projeto Cidade do Povo, nós pretendemos estabelecer ali o batalhão do Exército lá, fazer um quartel novo, livrar aquela área ali na estação para a gente ter um parque. Isso tudo vai ser negociado, vai ser trabalhado por mim, eu vou conduzir isso, e nós vamos liberar 6 mil lotes só ali na Cidade do Povo, garantindo segurança para as pessoas e começando um grande programa de habitação, que é a atividade que mais gera emprego. Por isso que eu falo com segurança. Nós temos um projeto, nós temos um plano, sabemos montar a equipe e vamos tirar o Acre do atraso a partir de janeiro do ano que vem. O que eu tenho visto também, Jorge, é que nesse debate todo, de todas as candidaturas, não tem se falado muito em algo que é muito importante no Acre: o servidor público. O que é que você tem de novo para o servidor público do nosso estado? É sabido que quando você assumiu lá em 99, os funcionários não tinham crédito para comprar uma sardinha nos botecos da esquina. Mas o tempo passou, evoluiu. O que é que Jorge Viana e Marcos Alexandre poderiam trazer de novo para a categoria dos funcionários públicos estaduais? Primeiro, a valorização de verdade dos servidores. O que agora o governo fez com, por exemplo, os trabalhadores em educação, especialmente professores, não se faz. Eu construí um plano de cargos e salários dos professores e o governo, isso foi construído ao longo de décadas. Um plano exemplar para o Brasil inteiro. O ex-governador Binho, ex-secretário de Educação meu, é hoje chamado para ajudar prefeituras e estados e o próprio governo federal. Ele que me ajudou a montar esse plano. Era um plano que dava uma segurança para a vida funcional das professoras e dos professores. O atual governo, num dia, desmontou esse plano, afetou os ganhos por tempo de serviço e também os ganhos por titularidade. Isso é um crime. Mas é geral. O descaso hoje com o servidor é geral, com o aposentado, com quem está na ativa. Nós pretendemos trabalhar a valorização dos funcionários públicos, porque eles são parte da equipe. Eu fiz isso quando eu fui prefeito, eu fiz isso quando fui governo. Não tem como ser um bom governador, fazer um bom trabalho, se não entender que todos os servidores são parte da sua equipe. E se você entende assim, você tem que dar apoio. A melhor condição salarial, a melhor condição de trabalho, a parte de requalificação e mais ainda, né, você modernizar as coisas. Por exemplo, uma parte do trabalho hoje dá para fazer remotamente, porque nós estamos no pós-pandemia. Eu estou falando de pôr internet, a melhor internet da Amazônia. Para isso também, tem muitos serviços que você vai ganhar eficiência e dar um pouco mais de tranquilidade para os próprios servidores em algumas áreas, né? Eu pretendo fazer isso. A gente vai modernizar, mas vai fazer tudo isso num processo de valorização, de reconhecimento de tudo aquilo que os servidores fazem. Você fala em modernizar, fala em internet, integração via internet, educação e tudo mais. Mas a maior integração do nosso estado, que é a BR-364, dificilmente vai aguentar mais um inverno. Como é que você pretende recuperar? Quais são os caminhos para assegurar a manutenção permanente da BR-364, que a gente vê que está cada ano mais ela fica deteriorada?
Pois é, isso que não dá nem para entender, né? O pessoal que ganhou tudo em 2018, ganharam a relatoria do orçamento, trabalharam, estão aí com o presidente da República, com tudo na mão, e não conseguem nem um programa de recuperação da BR-364 que nós fizemos, da BR-317, das estradas. Então, esse tipo de situação, nós vamos enfrentar. A ideia minha e do Marcos Alexandre é a gente, num ano e meio, a gente primeiro recuperar as BRs para que elas voltem a ficar como eram na minha época, funcionais, sabe, com sinalização, onde todo mundo podia ir e vir, o que não acontece hoje. E o nosso foco é trabalhar, por exemplo, os ramais para dar suporte a todo o setor produtivo. Quem está falando é quem mais fez estrada no Acre, porque eu fiz a Transacriana, a 475, a 317, a 364, e isso é uma marca que mudou a história do Acre. E, se Deus quiser, nós vamos, a partir do ano que vem, fazer a segunda grande mudança na história do Acre com trabalho. Jorge, você fala em obras, fala em estrada, e uma coisa puxa a outra. Você assumiu um compromisso, que o atual governador assumiu, mas não cumpriu, de fazer a ponte sobre Rodrigues Alves. Você faz isso mesmo, Jorge? Ele participou, nós fizemos mais de 30 pontes de Sena Madureira até Cruzeiro do Sul. Mais de 2 quilômetros de ponte. E nós estávamos trabalhando na 317 e 364. Agora, Rodrigues Alves pede, e é com razão, que seja feita a ponte sobre o rio Juruá, que é talvez a mais prioritária de todas. Tem também a ponte na Sibéria, tem uma ponte no Caquetá e tem a ponte lá em Sena Madureira, além de uma outra que nós estamos sugerindo, nossa proposta, de fazer em Brasileia paralela à ponte metálica. Para quem fez mais de 30 pontes, assumiu o compromisso de fazer 6 pontes, eu acho que é uma coisa muito possível, porque a gente sabe como fazer, a gente sabe montar equipe competente, sabe licitar e sabe executar. Então, eu não tenho nenhuma dúvida. A ponte da Rodrigues Alves, tão necessária, prometida, onde houve uma enganação por parte das autoridades que estão no Estado com a população, nós vamos resolver. E todas as outras que estão só começadas, nós vamos concluir e entregar para a população, se Deus quiser. Jorge, a política tomou assim, uma dimensão que nós nem imaginávamos. É muita briga, discussão, inclusive em nível nacional, pessoas matando umas às outras. Como é que você está vendo essa situação? Recentemente, a gente teve uma entrevista, você também fez uns ataques muito duros ao PSL, um partido que foi extinto. Você vai entrar nessa disputa de atacar, de agredir aos outros? Não, eu acho que esse é um dos problemas que a gente precisa resolver no país, né? Esse tipo de confronto está dividindo famílias, dividindo amigos e não leva a lugar nenhum, a não ser a gente agravar a situação social, econômica e política do país. Nós fomos agredidos de todo jeito. Veio gente aqui dizendo que ia metralhar a nós todos aqui. O próprio candidato na época, o atual presidente, veio aqui, né? E ele era do PSL. Tinha outras pessoas que estavam no PSL que agrediam a gente, xingavam, mas essas pessoas até já saíram. Então, a minha opção mesmo, e eu acho que é o certo para todo mundo, é a gente achar uma maneira de uma convivência democrática, respeitar a divergência, sabe, ter cada um sua opinião, mas depois conviver como seres humanos, como pessoas que moram na sociedade. O Acre, eu digo que é uma grande família. Inclusive, eu estou aproveitando aqui, Léo, porque a direção do PSL questionou, inclusive, alguns posicionamentos meus, e eu faço questão até de pedir desculpas às pessoas que se sentiram ofendidas, porque não foi nossa intenção, até porque já mudou de direção, são outras pessoas, agora é a União Brasil, algumas pessoas a quem eu, de alguma maneira, deveria responder, já saíram, inclusive, né? E eu quero que fique bem tranquilo e registrado aqui, que as pessoas que estão aí na direção do PSL ou do União Brasil, eu não tenho nenhuma razão de atacá-las, de agredi-las, porque essa não é a maneira minha de fazer política. Eu aproveito só para reforçar, dizendo que quem se sentiu ofendido, que eu peço aqui desculpa, porque a política, para mim, é uma maneira da gente construir as coisas e não destruir. É política de criar ambiente de relacionamento. É assim que eu vou fazer se eu for eleito governador do Acre. Eu pretendo fazer um governo não partidário, mas um governo do tamanho e que atenda às necessidades do povo acreano, unindo todo mundo e fazendo o Acre voltar a prosperar e ser uma terra de oportunidade para todos. Jorge, o ex-presidente Lula aparece na frente de todas as pesquisas. Você está na luta pelo segundo turno. Para o Acre, é melhor trabalhar o governador junto com o presidente ou a gente ficar apartado um lado
e outro para o outro lado? Bem, eu acho que a eleição presidencial está praticamente garantida. Assim, no meu caso, eu fico feliz porque eu conheço o presidente Lula, eu sei que vai ser bom para o Brasil, vai ser bom para o Acre. Mas na minha época, eu fui eleito governador e trabalhei com o Fernando Henrique e trabalhei com o presidente Lula. Naquela época, tinha um conflito muito grande do PSDB com o PT. Era uma verdadeira guerra. E eu separei as coisas e, na hora de trabalhar, fui buscar no governo do PSDB apoio e recebi esse apoio. Quando o presidente Lula entrou, aí foi um abraço, foi obviamente muito melhor. Eu sei lidar com quem, estando no executivo, com quem é da oposição e, claro, sei também tirar o proveito quando tem aliados. Porque eu acho que a gente tem que separar as coisas. Uma coisa é partido, outra coisa é o governo. Eu não posso ser candidato a governador impondo condições nem para fazer política partidária só. Eu respeito os partidos, quero ajudar os parlamentares que nos ajudarem, mas governo é governo, partido é partido. Por isso que eu falo com toda a tranquilidade, com a experiência que eu tenho. Eu nunca tive tão preparado para assumir e ocupar um cargo como esse de governador como eu estou agora. Eu só quero trabalhar, eu e Marcos Alexandre, a gente está com uma vontade, né? Mas obviamente vai depender da população. Dia 2 tem eleição. Nós temos confiança de ir para o segundo turno, aí é uma outra eleição, e nesse debate que vai ocorrer entre o dia 2 e até a decisão final, tenho certeza que vai ficar fácil da população escolher entre quem tem experiência, quem tem projeto e quem não tem, e quem já mostrou que não dá conta do recado. Então, é isso que eu espero que aconteça e que o Acre e o Brasil saiam melhor dessa eleição do que o que nós estamos vivendo hoje. Jorge, nosso tempo acabou, está acabando. Eu agradeço a sua participação, eu agradeço essa conversa e deixamos bem claro para os demais candidatos que o espaço está aberto para quem quiser trazer suas propostas, para quem quiser falar sobre aquilo que pensa para o desenvolvimento do Acre. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado. Eu espero que os candidatos aproveitem esse espaço que você está abrindo para todo mundo, né? Está informando a todos que tem esse espaço, porque eu vim aqui para poder conversar com as pessoas através desse espaço que o Leonildo Rosas tem, que é polêmico, mas é um espaço democrático porque está aberto a todos. Eu não sou polêmico, eu sou espinhoso. Valeu. Até mais, um forte abraço e um cheiro do Rosas.